Pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar duas ações que o pessoal do clube de membros tem pedido bastante. A primeira delas é o Santander, que vem acumulando a queda nos últimos meses e ainda assim entregando resultados sólidos. Nesse contexto, será que o Santander se tornou o banco mais barato da bolsa hoje? Para responder essa pergunta, nós vamos abordar vários aspectos, desde os resultados do terceiro trimestre, como os indicadores fundamentalistas, e também vamos fazer juntos aqui uma projeção de dividendos, Quanto que esse banco poderia entregar de yield em 2025 com a rentabilidade atual. Outra ação que segue em queda e bastante lateralizada são as ações da Taesa. Nós temos aqui uma excelente pagadora de dividendos que tem trabalhado aqui com dividend yield superior a 10% nos últimos 12 meses. Mas será que esse dividendo ele é sustentável a médio e longo prazo? A empresa estaria de fato de graça nos preços atuais? Para responder essa pergunta, a gente vai fazer uma análise da Taesa com os resultados e também comparar os riscos de curto e médio prazo com o valuation atual da empresa. Por fim, vamos procurar saber se o Ibov estaria muito descontado no patamar de preço atual. Então, desconto excessivo, é hora de comprar mais ações, e vamos abordar aqui 3 motivos pelos quais nós poderíamos ter uma retomada de mercado nos próximos 2 anos, lembrando que nada nesse vídeo é recomendação de investimentos. Se as informações contidas aqui te ajudarem, eu peço que você deixe o seu like e também a sua inscrição para acompanhar diariamente o nosso conteúdo, e bora pro vídeo. Pessoal, aqui nós temos as ações ordinárias do Banco Santander acumulando a queda de mais de 17% nos últimos 12 meses. Isso demonstra claramente que o mercado vem batendo bastante, principalmente no setor financeiro. Entretanto, quando a gente confronta essa cotação em queda com os resultados apresentados, me parece que existe algum nível de assimetria aqui. Por quê? Porque os resultados do Santander vêm melhorando muito nos últimos trimestres. Pessoal, vejam a melhora no aspecto da rentabilidade com o crescimento da margem financeira. É claro que o terceiro trimestre do ano passado foi um trimestre atípico para o banco, com resultado bem abaixo do esperado. Entretanto, a gente percebe claramente o crescimento gradual da margem financeira do banco, subindo agora para o patamar de quase 16%, mostrando que o banco agora começa a trazer operações um pouco mais rentáveis. O banco tem conseguido trimestre a trimestre aumentar sua captação de novos clientes, tem controlado bem a sua PDD, reduzindo o custo de crédito. A gente percebe isso principalmente na comparação com o quarto TRI de 2023 e o primeiro TRI de 2024. De lá para cá, a provisão para devedores duvidosos deu uma boa reduzida. Na qualidade da carteira, nós temos a inadimplência acima de 90 dias, ainda em tendência de alta, principalmente aqui no segmento pessoa jurídica, porém, a inadimplência de 15 a 90 dias, que é uma prévia da inadimplência acima de 90 dias, ela já começa a apresentar um claro sinal de queda, demonstrando melhor controle das novas safras por parte do Santander. O banco tem controlado também as suas despesas administrativas, se desdobrando no melhor índice de eficiência. Então vejam que esse índice de eficiência foi de 43% lá no quarto trimestre de 2023 e agora ele chega no patamar de 38,9%. Lembrando que o índice, quanto menor, melhor, Significa que o banco está utilizando menos recurso para entregar um resultado superior. Então, na comparação com o terceiro TRI de 2023, nós tivemos um crescimento de 16% na margem financeira, tivemos também aumento da captação de clientes, nós tivemos um aumento da PDD, porém abaixo do crescimento da carteira, o que demonstra um bom controle das novas safras, e por fim nós tivemos um ROI de 17%, um ROI bem superior a alguns pares, como o Bradesco e também o Banco Banrisul. Porém, apesar de estar entregando uma melhora consistente dos seus resultados, os múltiplos do Santander continuam bastante amassados, então temos sim indicadores de valuation muito atrativos aqui. Hoje o Santander negocia um preço-lucro de 7,5 vezes e um preço sobre valor patrimonial em 0,76, então desconto de quase 25% no patrimônio líquido de um banco que entrega um ROI de 17%. Nós temos uma disparidade aqui entre o lucro por ação e a cotação. Galera, percebam claramente que enquanto a cotação vem em tendência de queda, nós temos os lucros apresentando uma forte retomada, uma alta agora em 2024. Antes de seguirmos para o valuation e para a projeção de dividendos, queria destacar que essa é a plataforma exclusiva de análise do canal. Você pode ter acesso a essa plataforma assinando o canal por apenas R$ 4,99. Inclusive foi desenvolvida em parceria com o Grupo Minoritários e eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para a assinatura da newsletter do grupo. Agora, confrontando o valuation do banco com os resultados que ele vem apresentando, me parece que sim, o Santander pode estar muito descontado, principalmente se ele continuar sustentando esse ROI na casa dos 17%. Vejam que utilizando o nosso Graham modificado, que trabalha também com os múltiplos históricos da ação para estabelecer um valor justo dentro da nossa realidade aqui do mercado brasileiro, o preço justo das ações ordinárias do Santander deveria ser algo na faixa dos R$ 17,90.
Então aqui nós teríamos uma margem de segurança de 50% para aportes. Mas será que em termos de dividendos é um banco que poderia agregar para sua carteira de investimentos de longo prazo? Bom, esse é um valuation que eu já disponibilizei durante o dia lá no nosso grupo do WhatsApp, e aqui a gente faz uma projeção de ROI de 17% para o ano de 2025. Ou seja, se o banco conseguir sustentar essa rentabilidade apresentada no terceiro trimestre de 2024, ele pode entregar um lucro de 20 bilhões no ano de 2025. Então nós temos aqui um preço-lucro projetado de 4,7 vezes. Então me parece que sim, pode estar muito descontado. E um lucro por ação de 2,68. Historicamente, ele realiza um payout entre 50% e 60% do seu lucro líquido. Então, mesmo se ele fizer o payout mínimo de 50%, nós teríamos R$ 1,34 por ação. Então, um dividendo muito interessante. Nós temos aqui um yield de 11% na cotação atual. Então, com base na nossa análise, me parece que sim, o Santander segue bastante descontado, entregando um crescimento substancial da sua rentabilidade e ainda um valuation muito amassado. Quem gosta de uma tese de médio e longo prazo, talvez seja interessante apostar nas ações desse banco. Entretanto, nós temos vários bancos em bolsa, né? Então você tem que escolher os seus jogadores e focar em aumentar a posição nessas ações. Então fica a dica, lembrando que nada aqui é recomendação de investimentos, apenas a minha visão pessoal a respeito desses ativos. Agora nós vamos falar de uma das maiores pagadoras de dividendos da última década. Sem dúvida, a Taesa gerou um valor gigantesco para os seus investidores. Atualmente a Taesa vem trabalhando ainda com PL de 6,9 vezes, então não podemos falar que é uma ação cara, entregando um yield superior a 10%. Entretanto, o que pega aqui, pessoal, é a alavancagem que está extremamente elevada agora. Ainda assim, a companhia vem sustentando margens elevadíssimas, né? Uma margem líquida de 42%, quase 43%, um ROI de 24,9% e um ROIC de 15,2%. Então, é uma empresa que, apesar da alta alavancagem, segue muito lucrativa. Entretanto, nós precisamos olhar um pouco mais de perto essa relação dívida líquida sobre EBITDA. Outro ponto importante aqui é que a Taesa possui dezenas de concessões. Entretanto, das suas concessões, 12 delas vão vencer até o ano de 2032, né? Então, é um valor bem substancial de receita anual permitida que a empresa vai perder. Talvez ela renove algumas dessas concessões, porém a renovação é uma receita anual permitida muito mais baixa do que o custo de implantação das torres, né? Então, haverá um certo downside aqui na receita da companhia a partir do ano de 2030. Então, agora seria o momento da empresa antecipar esse movimento, né? Se mostrando mais ativa nos leilões de transmissão. Porém, agora é muito mais difícil porque temos mais concorrentes, ou seja, as taxas de retorno se reduziram um pouco e a empresa está muito alavancada, com dívida líquida sobre EBITDA em 4 vezes. Então isso aqui acaba pressionando muito o resultado financeiro da Taesa e a melhor opção é amortizar esse endividamento para depois retornar para os leilões de transmissão. Entretanto, o prazo aqui são de 5 anos. Ponto positivo é que boa parte da sua dívida está atrelada ao IPCA. Lembramos que as concessões são reajustadas pelo IPCA e IGPM, então isso aqui já protege um pouco o resultado financeiro no longo prazo e a maior parcela da dívida está para depois de 2029, né? Então o perfil da dívida está tranquilo, o que pega é que ela não vai poder ser mais ativa nos leilões agora, porque a alavancagem está um pouco elevada. Entretanto, apesar do cenário difícil no curto prazo, a Taesa vem buscando organizar sua casa. O primeiro passo foi a nova política de proventos. Então antigamente a empresa pagava com base no lucro IFRS e agora ele estabeleceu que o valor mínimo será de 75% do lucro líquido regulatório. Lembrando que o lucro regulatório é o que melhor reflete a geração de caixa da companhia. E no resultado regulatório, a Taesa tem entregado um resultado relativamente estável, com uma receita líquida em linha com o terceiro TRI de 2023, o desempenho operacional também ficou bastante estável e o lucro líquido apresentou uma leve retração de 5,9%. Isso mostra mais uma vez o resultado financeiro penalizando um pouquinho ali o resultado líquido da Taesa, né? Então, quando ela conseguir controlar melhor esse endividamento, sobra muito mais espaço para um lucro líquido crescente. Pessoal, é importante destacar que em termos operacionais, a Taesa está muito bem. A gente percebe isso claramente nessa margem EBITDA gigantesca de 65%. Isso mostra que as operações têm um baixo custo e são altamente rentáveis. Mas quando chega no lucro líquido, essa margem dá uma leve desidratada e o que machuca aqui é justamente o resultado financeiro, né? Então, o pagamento
aumento de juros de dívida acaba comendo um pouco daquilo que poderia ser um lucro líquido maior, mas isso faz parte do setor, as empresas crescem via alavancagem. Em termos de valuation, eu não considero que a Taesa seria aí uma pechincha nos preços atuais, né? Então a gente vê aqui a cotação começando a acompanhar o lucro líquido. Vejam que houve uma queda significativa do lucro nos anos de 2023 e agora uma leve retomada no ano de 2024, e nós temos a cotação perseguindo justamente esse resultado apresentado pela empresa. Aqui no Graham modificado nós temos um preço justo de R$ 37,77, então a companhia que teria pelo menos 10% de margem de segurança para aportes. Porém, considerando todos os aspectos, né, uma margem pequena no valuation e também uma perspectiva aqui de queda na receita da companhia a partir do ano de 2030, eu acredito que atualmente no setor elétrico nós temos opções mais descontadas com melhor perspectiva aí de médio e longo prazo, mas não considero a Taesa uma ação ruim. Então quem comprou a Taesa lá barato dos seus R$ 25, R$ 24 e carrega a ação, não tem tanto risco aqui. Porém, quem vai começar a montar a posição agora tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque com essa alta alavancagem, a perda das concessões pode ser que os dividendos comecem a retrair também, né? E aí a cotação pode vir a sofrer no médio e longo prazo. Por fim, será que a bolsa está com desconto exagerado? E caso sim, seria esse o momento de comprar mais? Galera, sem dúvida o Ibov segue pressionado na casa dos 126 mil pontos, então risco fiscal sem dúvida é o risco que mais bate na bolsa hoje e a gente não sabe como será daqui para frente. Então a instabilidade ela faz parte do jogo, o que cabe a nós é escolher as melhores ações, principalmente aproveitando esse momento de desconto. Atualmente o Ibov trabalha um preço-lucro de 8,2 vezes, bem abaixo da sua média histórica que fica na casa de 11 vezes. E aqui nós temos uma matéria interessante do Brazil Journal que diz que nos mercados emergentes há razões para um otimismo crescente. E por quê, pessoal? Bom, o primeiro ponto é a melhora do prêmio de crescimento econômico. Então nós tivemos o nosso PIB revisado sucessivamente para cima várias vezes ao longo do ano de 2024, né? E a matéria destaca que o PIB real dos emergentes, além disso, não só impulsionado pela China, mas também países como Índia, Filipinas e Indonésia devem crescer entre 5% e 7% esse ano. Segundo ponto é a reaceleração do crescimento dos lucros. Então a gente acompanhou principalmente agora no terceiro trimestre um forte crescimento dos lucros tanto do setor financeiro quanto do setor de utility, então tudo isso corrobora uma visão muito positiva para as empresas que nós temos em carteira. Já falei isso com vocês várias vezes, né? Apesar do macro, ele tem um certo nível de importância, principalmente se você vai fazer alocações mais pesadas, o mais importante mesmo para o investidor de longo prazo é olhar para o resultado das empresas que ele tem em carteira. Se o resultado segue crescendo, com boas perspectivas ainda de margens elevadas e rentabilidade, o que tem que se fazer é aumentar a posição na empresa, né? Por fim, nós temos valuations muito atraentes. Galera, percebam que nos últimos 20 anos, o desconto médio dos emergentes em relação aos mercados desenvolvidos e as ações dos Estados Unidos é de respectivamente 21% e 25%, mas nos descontos atuais ultrapassam 30% e 40%, então desconto exacerbado frente ao valor intrínseco das empresas. Isso fica muito evidente em ações como o Santander que a gente analisou no dia de hoje, porque o banco vem entregando o crescimento de lucros, retomada de rentabilidade já na casa dos 17% e ainda negociado muito amassado, com preço sobre valor patrimonial de 0,76. Então você compra com 24% de desconto um ativo que está entregando indicadores muito bons. Então isso mostra mais uma vez a excelente expectativa de desconto. Então apesar do cenário ser incerto, termos aí alguns riscos no radar, ainda assim muitas empresas seguem descontadas e esse continua sendo um bom momento para acumular ações de boas empresas olhando para a janela de tempo de 5 a 10 anos. Então, sem dúvida, eu sigo comprador em ações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, peço que você deixe o seu like, deixe também um comentário e vem fazer parte da nossa comunidade. A gente vai agregar bastante para o seu crescimento como investidor e até o próximo vídeo.